Então, voltando aqui. A incidência das listeses serão visualizadas no perfil e eu vou relacionar se essa listese está relacionado com essa formação congênita, com essa alteração congênita, que é a espondilólise, ou se ela é degenerativa. Então, perceba, uma listese da quarta vértebra sobre a quinta, veja o que forma um degrau. Ela está relacionada com desgaste, com processo degenerativo, e não com fratura do istmo. Uma relação 5 para sacro comprometida, ela está relacionada com a fratura do istmo. Isso é bibliográfico. Então, a estatística mostra que a incidência de listese, ela é variável de 4 para 5 e de 5 para sacro. E que a causa é diferente. Uma é degenerativa, a outra é fratura. Uma fratura por uma predisposição. E nós vamos classificar de acordo com quantas partes deslizaram. As doenças metabólicas autoimunes, como eu já falei antes, a espondilite anquilosante, que calcifica o ligamento, calcifica o disco e forma uma fusão desse segmento lombar, que é diferente do processo degenerativo. Perceba como a gente consegue uma nitidez de osteófito, que é processo degenerativo, diminuição de espaço importante, esclerose, mas não tem fusão. Isso aqui não é uma anquilose, isso aqui é uma anquilose. Veja que o ligamento está calcificado, formando uma sindesmose, que é essa fusão ligamentar, tanto na visão do perfil, que está aqui os dois perfis de uma espondilite anquilosante, que dá uma característica de coluna em bambu. E as alterações congênitas de corpo vertebral. O nódulo de Small é uma falha que o indivíduo nasce com um buraco no corpo vertebral. Obviamente, esse buraco é preenchido por uma cartilagem. O nódulo de Small não caracteriza patologia. Ele caracteriza uma alteração estrutural no corpo vertebral. Essa alteração no corpo vertebral pode sim permitir que o disco entre para dentro dela. Aí, quando o disco entra para dentro desse buraco, desse defeito, dessa irregularidade, aí sim eu tenho uma patologia. Eu tenho uma hérnia de disco intravertebral, porque o disco entrou para dentro da vértebra, causando uma diminuição do seu espaço, que vai gerar toda a sintomatologia, o nódulo de Small. Além do nódulo de Small, a alteração vertebral que nós vamos encontrar com uma certa regularidade na lombar são essas hérnias dentro da epífise de crescimento. Disco normal, espaço preservado, cinza. Disco comprimido, espaço diminuído, porque ele teve que ocupar um espaço que não é dele. Ele entrou na epífise de crescimento. Todo disco que degenera sem extravasar o núcleo para dentro do canal medular, ele produz um efeito, um gás dentro do disco, que chama efeito ou fenômeno de vácuo. O fenômeno de vácuo, ele vai estar presente no nódulo de Small, normalmente, está aqui, ele enche, faz uma bolha de ar dentro do disco, ou na vértebra limbo, também nós vamos encontrar o fenômeno de vácuo, que caracteriza um processo degenerativo do disco. Além disso, vamos encontrar as alterações como a megapófise transversa. Percebam, essa vértebra aqui, ela tem, de um lado, um processo transverso livre, do outro lado, um megaprocesso transverso, que se articula com o ilíaco, que se articula com o sacro. Portanto, essa vértebra, ela não é nem lombar, nem sacro, ela é uma vértebra de transição. A vértebra de transição é uma alteração de formação, o indivíduo nasceu assim. E pode estar associado a várias outras alterações congênitas, como, por exemplo, a espinha bífida. Então, a espinha bífida e a megapófise pode justificar uma alteração mecânica nessa região, que justifica a dor lombar do paciente. Qual é o diagnóstico diferencial das lesões compartimentais da coluna lombar? Relacionada às curvas. Qual curva o paciente tem? Uma hiperlordose, uma retificação ou uma escoliose? Cada postura dessa,
perceba, uma retificação, o núcleo do disco se desloca para trás, a faceta se abre. Então, nós teremos uma lesão do compartimento anterior, ou seja, uma lesão do disco. Ele está sendo esmagado. E como o bocejo está sendo posterior, ele vai vir para cá, para cima do foramen, e vai me dar dor irradiada. Esse paciente, exatamente ao contrário daquele. O disco se projeta para frente, a faceta imbrica, não tem compressão do disco para trás, portanto, ele não vai estenosar o foramen ou o canal medular, mas a faceta imbrica. Imbrica fazendo uma degeneração, uma agressão, dor localizada. De que lado será a dor localizada desse paciente? Do lado da compressão, do lado da cavidade. De que lado será a hérnia desse paciente? Do lado do bocejo, para onde o disco desloca. Então, dessa forma, nós conseguimos diagnosticar qual é a mecânica causal de cada lesão, do compartimento posterior ou do compartimento anterior. Se é disco ou se é faceta e de que lado que é relacionado com a postura do paciente. Para a nossa segunda modalidade, que é a tomografia. Os cortes serão transversais. Cada área do corpo que eu quero visualizar, eu vou conseguir fazer fatias. As fatias vão me dar slides. Cada slide eu vejo um pedaço da estrutura, no caso lombar. Olha a diferença. Tomografia me dá uma relação muito mais interna, muito mais próxima da articulação, do disco, do corpo vertebral, do sacro. Essa esclerose óssea, esse aumento de densidade local aqui, a diminuição do espaço, o atrito na articulação sacroiliaca. Veja, eu estou vendo numa tridimensional, que essa tomografia me dá, qual é a anatomia de cada vértebra, qual o posicionamento de cada vértebra, uma escoliose, uma rotação, uma megapófise presente aqui do lado direito do paciente. Vejo o bloco do sacro, onde é que tem compressão articular facetária, onde tem bocejo do disco. Então, aquilo que a gente estava estudando até agora no raio-x será visualizado de uma forma muito mais pontual. Então, os cortes da tomografia me dá uma quarta dimensão da imagem. Por que quarta? Porque quando a gente olha frente e perfil do raio-x, eu vejo altura, largura e profundidade. Agora eu quero ver o interior, o recheio. Eu quero ver a vértebra num corte transversal, seus processos transversos, processo espinhoso, canal medular. Veja, a 3D, um corte sagital, um corte coronal e um corte transversal. É muito rico em imagem, é muito rico em possibilidade de eu interpretar qualquer estrutura que compõe essa região que eu estou estudando. E vai aparecer para nós assim, ó, slides, umas linhas pontilhadas dessa vértebra, que é a terceira vértebra para a quarta, me dá uma sequência. Vértebra, 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 disco, disco, disco. Começa de novo a vértebra de baixo. Então veja que foi cortado vértebra, 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 disco, disco, vértebra. E me deu a sequência de slides. A outra sequência, da 4 para 5. Um monte de linha pontilhada aqui me mostra vértebra, vértebra, vértebra. Veja que é ósseo, é branco, é denso. Disco, 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 é cinza e vai para a quinta vértebra. Continuando a quinta vértebra, da quinta para o sacro, a mesma sequência. Vértebra, 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 disco, 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 vértebra, vértebra. Então perceba, de cada relação vértebra, disco, vértebra, eu vou fazer vários cortes, várias fatias, e que me dá uma visão. Qual densidade é essa? É uma densidade para ver partes moles. A gente chama de densidade 1, porque me dá um contraste entre osso e partes moles. Se eu fizer esses mesmos cortes, só que eu posso pedir uma outra tonalidade de imagem. A outra tonalidade de imagem, nós vamos chamar de densidade 2, é para ver a estrutura óssea. Então aqui
são os mesmos cortes de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para sacro, cada uma desses cortes exposto aqui na relação, e eu vou ver a articulação facetária. Então, perceba que aqui, ó, eu consigo ver a linha articular interfacetária. Eu consigo ver a linha articular interfacetária. O contorno da vértebra, seu contorno e suas irregularidades, o pedículo. Então, nessa densidade anterior, eu não consigo ver a relação facetária. Veja que ela não é marcada com critério, porque aqui eu quero ver o contorno do disco e se ele comprime alguma estrutura, como o canal medular ou o forame de conjugação. Aqui sim eu quero ver a estrutura articular ou o contorno ósseo. Então nós vamos ter uma janela para ver partes moles e uma janela para ver ósseos. Então são as densidades diferentes. E ainda os cortes sagitais da esquerda para a direita, densidade 1, da esquerda para a direita, densidade 2, e coronal de anterior para posterior. Então, a tomografia me dá várias janelas em vários cortes. Em cada um desses cortes, eu posso visualizar uma estrutura diferente. Note que a tomografia em 3D me dá uma visão de frente, perfil, oblíqua direita, oblíqua esquerda e ainda o raio-x, que é um raio-x, não deixa de ser. O que eu devo visualizar? O contorno de cada uma dessas estruturas e a relação dessas estruturas, óssea com partes moles. Porque nós vamos ter o contraste. Então, veja, isso é osso, mostrando o arco neural, processo transverso, lâmina, pedículo, processo espinhoso, corpo vertebral. Um corte um pouquinho abaixo já me mostra o forame de conjugação de cada lado, mas ainda é um corte na altura da vértebra. Se eu fizer um corte um pouquinho para baixo, entenda para baixo, quando eu falo dessa relação. Primeiro corte, mostrou vértebra. Segundo corte, mostrou pedículo e forame. Terceiro corte, mostrou disco. Então, isso é o que nós estamos visualizando aqui. Vértebra, vértebra com o canal medular e o foramen livre, disco. Veja que a tonalidade muda, é cinza. Eu tenho um contorno do disco que é idêntico ao contorno vertebral. Portanto, um disco perfeito, que não comprime a medula, não comprime o foramen de conjugação. Aparece aqui a faceta esquerda, faceta direita, então eu tenho as estruturas anatômicas. O que eu devo entender? Como estão os calibres do foramen, como estão ou está o calibre do canal medular. Ligamento amarelo, que é posterior, ligamento amarelo, faceta articular. Tudo isso eu devo identificar quando eu olho esse corte. Nota, esse é um corte numa transição. Disco, porque eu estou vendo cinza, e vértebra, porque eu estou vendo branco. Dá o contraste bem claro entre vértebra e disco. E eu vejo que o disco faz uma projeção posterior. Essa projeção posterior comprime a raiz que está passando aqui nesse foramen. Então, eu tenho uma estenose foraminal. Além dele comprimir levemente a medula que está aqui, ou a cauda equina, depende do nível, está fazendo uma compressão. Então, aqui eu tenho uma discopatia, o que significa mais ou menos isso aqui, visto na ressonância. Ó. Essa discopatia, esse disco que foi projetado para trás, se eu fizer um corte de tomografia transversal aqui, eu vou ver essa imagem. Além de mostrar a estrutura óssea degenerativa, veja, osteófito, diminuição de espaço, fenômeno de vácuo, faceta articular degenerada, toda cheia de esclerose, e os osteófitos gigantescos aqui. Então, isso é um processo degenerativo importante. Se eu fizer cortes transversais nessa coluna, eu vou visualizar assim, ó. Fenômeno de vácuo, além da irregularidade das bordas, os cistos subcondrais, que são esses buracos na borda da vértebra, característico de processo degenerativo, e irregularidade do contorno vertebral. Numa
densidade 2 para ver a janela óssea, numa densidade 1 para ver a relação de partes moles com o osso. Processo degenerativo. Além das fraturas fragmentadas, se eu fizer um corte transversal aqui, eu vou visualizar dessa forma toda a fragmentação do corpo vertebral, ou um único corte, uma única fratura no meio desse corpo vertebral. As espondilolisteses, nós já falamos lá atrás, quando eu falei do raio-x, mas aqui tem uma visão muito clara do que é uma lesão do istmo, que é o pescoço do cachorro. Veja, se o indivíduo tem uma formação irregular aqui, que é a transição do pedículo com a lâmina, veja como é que vai aparecer na tomografia. O corte transversal da tomografia me mostra a falha do istmo. A falha do istmo. Essa falha vai permitir esse escorregamento. Ela quebrou aqui, a faceta continua articulada e ele escorregou. Veja como aparece nitidamente aqui, ó, o cachorro, que é essa imagem, e a falha no pescoço do cachorro. Então, essa falha do pescoço do cachorro, que a gente enxerga no perfil de raio-x, na oblíqua do raio-x e na transversal da tomografia. Nítido, aparece claramente onde é que está a falha. E as alterações de formação óssea, como, por exemplo, a megapófise, que a gente viu lá no raio-x, dessa vértebra de transição. A vértebra de transição é caracterizada pela presença de uma apófise transversa que se articula com o ilíaco ou com o sacro. E a espinha bífida, que aparece no raio-x, como é que ela vai aparecer na tomografia? O corte transversal da tomografia, na janela para ver osso, vai aparecer essa cavidade, essa não fusão das duas lâminas. Então, essa lâmina com essa lâmina deveria se fundir para formar o processo espinhoso. Quando não se funde, ela é chamada de espinha bífida. Muito bem. Assim, você fica conhecendo um pouco mais da tomografia. O que eu faço, quais são os cortes, o que me mostra nos cortes da tomografia. E vamos seguir para mais uma modalidade. Ressonância nuclear magnética. Um aparelho de ressonância, que é essa que está aí na imagem, ele é, na verdade, um grande ímã. Um ímã que gera uma polaridade nas nossas cargas, que faz uma movimentação dos prótons de um núcleo, de um átomo específico, que gera uma radiofrequência. Portanto, a movimentação iônica do núcleo atômico é chamado de ressonância nuclear magnética. Por que ressonância? Porque esses íons, quando se movimentam, ele produz um som, produz uma radiofrequência que o aparelho vai escutar e vai marcar. Qual é o íon mais abundante no nosso corpo? Obviamente, o da água. Então, onde tem hidrogênio, onde tem água, onde tem um percentual de líquido, o que não é sangue, sangue não tem hidrogênio, ele vai me aparecer como sendo branco absoluto. A gordura, o líquor, cavidades com edema, coleção de líquido, líquido sinovial, tudo isso vai aparecer branco. E nós vamos, então, captar a imagem relacionada ao percentual de hidrogênio. Então, veja, onde tem hidrogênio? Na coluna lombar, obviamente, dentro do disco que tem o gel, dentro do disco que tem o gel, ou dentro do canal medular que tem o líquor. Esse líquor que protege e nutre a medula, que está aqui, vai se contrastar com a medula que está dentro do canal medular. Cone medular, nesse nível, nesse paciente, caldequina daqui para baixo. E eu vou conseguir observar, então, no corte da ressonância, onde é que tem estenose. Tem uma compressão aqui, tem uma compressão aqui, tem uma compressãozinha leve aqui, ainda está hidratado, ainda está hidratado. E veja,
Assim como na tomografia, a ressonância me dá duas tonalidades de imagem. Então, eu tenho aqui uma imagem que contrasta muito nitidamente osso com líquido, vértebra com o disco hidratado. E outra imagem que me dá tudo escuro. Veja que o líquor está escuro, o disco está escuro, mas eu consigo visualizar a vértebra e os seus relevos, o contorno vertebral. Então, nós temos ainda uma janela para ver osso e uma janela para ver partes moles e o contraste. Então, nós vamos ver sempre o contraste entre o corpo vertebral, o disco hidratado, o disco desidratado, o disco protuso, o disco herniado. Veja, todas essas alterações são contempladas nesse único paciente aqui, além de ter ainda um edema no corpo vertebral. Esse processo branco aqui, ó, caracteriza coleção de líquido. Onde tem líquido, processo inflamatório. Onde tem líquido, no canal medular. Onde tem líquido, no grupo muscular, eu tenho, então, processos inflamatórios caracterizados na ressonância. Então, a ressonância me dá uma visão muito além do raio-x e da tomografia, porque ela me dá a alteração metabólica, o edema, a coleção de líquido, o processo inflamatório, não só a alteração da estrutura. Veja, os cortes sagital, transversal, coronal me fornecem informações valiosas em relação ao calibre do canal medular, ao calibre do foramen de conjugação. Eu estou olhando um corte sagital no centro do paciente. Por isso, eu estou vendo a medula, o canal medular. Disco hidratado com o gel dentro dele. Perfeito. Disco desidratado, porém pouco protuso. Não está fazendo estenose importante no canal medular. Disco ainda hidratado, menos hidratado que aquele. Então veja que quando o disco começa a sofrer uma impactação, ele fica com o gel difuso, espalhado. Ele vai fazer compressão no canal. E esse aqui, que é o mais comprometido, já tem uma estenose lá no canal medular, que caracteriza isso, ó. Ele está entrando lá para dentro do canal medular. O ideal seria um contorno uniforme na borda da vértebra, mas ele projeta para dentro, fazendo uma estenose fora do canal medular e do foramen de conjugação. Isso é uma discopatia. Eu ainda vejo um percentual de líquido aqui? Ainda vejo, mas ele já é muito protuso, está comprimindo muito lá. Com certeza, sintomatologia. Veja aqui as duas janelas. Uma janela que a gente chama de ponderação em T2, que me dá uma visão nítida e contrastada do percentual de líquido para a vértebra, para o osso. Do músculo que está hidratado com sangue, vascularizado, e do músculo que tem edema, processo inflamatório. Então, é muito nítido a presença do líquido de qualquer uma das estruturas. Ponderação em T2 ou uma janela para ver partes moles e o contraste com estruturas não hidratadas. E a ponderação em T1, que me mostra relevo ósseo, um nódulo de Small, a fossa da artéria vertebral, que é anatômico, todas têm aqui, ó, aparece. Quando eu faço um corte central na vértebra, eu vou mostrar lá dentro da vértebra a fossa da artéria vertebral. E o nódulo de Small, que é uma patologia, uma alteração congênita que aparece. Perceba que aqui não aparecem essas alterações, porque não é para ver osso essa janela. Essa é a janela para ver osso. E o que eu devo encontrar? Tudo isso aqui anatomicamente, ó. Canal medular, cone medular, cauda equina, o calibre do canal medular perfeito, os discos bem hidratados, uma lombar bem posicionada. Aqui eu vejo um disco desidratado, mas ele não é protuso, não comprime nada. Corte transversal me mostra o contorno da vértebra, o foramen de conjugação, a medula dentro do canal medular, banhada ou envolvida por líquor. Um corte na altura do disco me mostra anel fibroso, que é essa estrutura preta, e o gel no centro do disco, o gel localizado. Sem fazer estenose no foramen, e sem comprimir o canal medular. Veja aqui, ó, a cauda equina, diferente desse nível que eu vejo
a medula maciça, aqui eu vejo a caldequina, que são pontos específicos de raiz. E como eu visualizo isso? No corte sagital da esquerda, vai entrando, passando pelos forames de conjugação do lado esquerdo, passa pelo centro do paciente e vai sair lá do lado direito. É sempre assim, da esquerda para a direita. E eu vou visualizar o que aqui no centro? Ó. Veja que aqui é um corte central. Eu vou visualizar a medula, canal medular, e as projeções que esse paciente tem no disco. Uma discopatia compressiva posterior. Se eu estivesse visualizando na lateral, logo que começa os forames de conjugação, eu ia visualizar assim, ó, forame, forame, e a raiz saindo num plano, numa visão horizontal, lá de dentro. O corte transversal, sempre de superior, vai descendo, passa por uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco, até chegar lá no bloco do sacro. E o que eu devo entender? A relação, como lá na tomografia, vértebra, disco, disco, vértebra. Vértebra, branco, cinza aqui, disco negro com o gel central, vértebra. E ver onde é que o disco, aqui no caso, ó, nessa relação, eu estou vendo uma projeção do disco para posterior. Isso aqui é uma hérnia, é uma discopatia, é uma protusão para dentro do canal medular. Ele comprime esse foramen de conjugação. Então, perceba que no corte transversal, em T2, eu vejo a medula branca e o disco hidratado, ele fica branco-cinza com o seu contorno. Se é uma ponderação em T1, tudo estaria negro. Veja, de novo um corte sagital central, mostrando todas as possibilidades de alterações. Uma fibrose no ligamento amarelo, um espessamento do ligamento amarelo que empurra a medula para frente. Uma projeção do disco da frente para trás, fazendo uma obstrução do canal medular. Aqui, irregularidade no corpo vertebral, cheio de indentações e deformidades, e as projeções do ligamento longitudinal anterior, formando o osteófito. Então, eu tenho processo degenerativo de vértebra, processo degenerativo de ligamento, processo degenerativo de disco, mas ainda não é extruso. Veja que o conteúdo do disco está aqui dentro. Da mesma forma, isso aqui, se eu fizer um corte transversal dessa lesão, que é do ligamento amarelo, espessamento, com certeza um processo inflamatório facetário, cheio de edema, tudo aqui, e o núcleo do disco sendo projetado para lá, formando inflamação no corpo vertebral e osteófito. Ele fechou o canal medular, tem uma estenose medular, fechou o forame de conjugação, tem uma inflamação da faceta articular. Esse branco aqui, ó, é um edema na relação interfacetária. Aqui uma diminuição no espaço interfacetário. Então a gente consegue visualizar a alteração desse disco, que levou a uma instabilidade ou uma instabilidade, levou à lesão desse disco, que alterou toda essa relação vértebra-disco-vértebra, que é a relação funcional vertebral. Outro disco, outro exemplo, uma lesão de projeção importante, só que o núcleo do disco ainda está aqui dentro. Essa projeção para posterior. Estenoses, as várias formas de estenose, deformidade do corpo vertebral, nódulo de Small. Tudo que eu vi no raio-x, vi na ressonância, também aparece, na tomografia, também aparece aqui na ressonância. Perceba as irregularidades de corpo vertebral. Uma lesão tipo Modic, que não aparece lá no raio-x, ela vai aparecer como um processo inflamatório, edema, na placa vertebral terminal, irregularidade da superfície, projeção do núcleo do disco para trás. Isso é uma lesão tipo Modic, que é uma lesão vertebral, uma lesão de disco e um processo inflamatório na cartilagem na borda da vértebra. É uma alteração que primeiro é funcional, depois ela passa a ser inflamatória.
Com isso, eu consigo classificar as alterações desse disco para elaborar o meu protocolo. Qual é a primeira manobra que eu devo fazer? Quais são as manobras que eu posso escolher para tratar esse paciente? Então, nós classificamos em 4 categorias. Quanto à mecânica causal, eu sei que o gesto que leva à lesão do disco é um gesto de flexo-extensão, porque são esses 2 pontos de maior amplitude de flexo-extensão que mais se lesa o disco. Então, o disco é projetado ou para frente ou para trás no gesto de flexo-extensão. Na coluna lombar, entre L4, L5 e L5, S1, são os pontos que mais degenera disco. Dessa mecânica, quando eu tenho uma alteração em flexão, o núcleo do disco se projeta para trás. Quando eu tenho uma alteração em extensão, o núcleo do disco se altera para frente, se projeta para frente. Portanto, eu tenho a mecânica do movimento que eu vou relacionar com a lesão compartimental. Nessa condição, quem lesa é o disco e vai me dar dor irradiada. Nessa condição, quem lesa é a faceta, porque imbricou e vai me dar dor localizada. Sempre relacionada com os desvios antero-posterior ou látero-lateral. Nós vamos classificar quanto à lesão. Perceba, esse disco, ele tem ainda gel contido, mas ele já tem uma projeção para dentro do canal medular. Isso é uma alteração do continente. A área do disco aumentou, mas o núcleo dele, não importa quanto tenha aumentado a área, o núcleo dele ainda está contido. Portanto, é uma alteração continental. Aqui, que o núcleo do disco extravasou, veja, ele está extruso, eu perdi o conteúdo do disco para fora dessa bolsa que é o disco, ela rasgou, extravasou, eu tenho uma alteração de conteúdo. Então, na ressonância... Oi? Está quase, falta pouquinho. 2, 3 slides para a gente acabar. Mantenha-se firme aí. A projeção do núcleo do disco para trás, eu tenho, então, uma alteração de conteúdo. Nós classificamos quanto à lesão. Tudo isso determina qual é a integridade do anel, ou a ruptura do anel, a eficácia nas manobras que eu posso fazer, que vai dar resultado. Então, a alteração de continente, a eficácia da manobra, ela é gigantesca, ela é boa. Eu tiro o paciente da crise de um dia, diferente da alteração de conteúdo, que o paciente tem uma extrusão, as manobras não são mais eficientes. Quanto às hérnias axiais, quando que é uma lesão axial? O nódulo de Small, porque ela vai para dentro do corpo vertebral, ou a vértebra limbo. Ela não se projeta para dentro do canal medular ou do forâmen de conjugação. A gente chama isso de hérnia axial. A dor sempre é localizada, porque ela faz uma compressão da faceta articular. Ou a hérnia radial, que ela faz uma estenose do canal medular. Como? Dessa forma. Ela aumentou, a partir do centro, o seu raio em algum sentido e direção. Então, ele fez uma compressão na medula, ela fez uma compressão na raiz nervosa, no forame de conjugação, e ela me dá dor característica de hérnia, que é a dor irradiada. Exatamente isso, ó, numa determinada direção, vai me dar uma compressão de uma determinada estrutura. E quanto à localização? A hérnia, ela pode ser longe do canal medular, uma hérnia póstero-esquerda, só que longe do canal medular. Ela é extraforaminal. Aqui está o forame de conjugação. A hérnia está aqui, longe da medula. Não entrou no canal medular. Nós chamamos isso de hérnia de ombro, porque ela está acima da raiz. Então, ela está no ombro da raiz. Ou extraforaminal. Veja que a dor desse paciente aumenta num determinado movimento. Então, se eu olhar a ressonância, eu sei qual é o movimento que eu não devo fazer para esse paciente. O mesmo paciente, vamos considerar que ele tem uma hérnia póstera esquerda. Onde é essa hérnia? Na axila ou embaixo da raiz. Ela é próximo da medula. Ela é intraforaminal. Veja que aqui está o forame, aqui está o forame. A hérnia é para o lado de dentro do forame.
Perceba que a hérnia intraforaminal, ela aumenta a dor quando eu aumento a abertura da hérnia, diferente da de ombro, que aumenta a dor quando eu fecho a hérnia. Então, são duas hérnias póstero qualquer coisa, eu poderia falar de duas póstero esquerda, que têm comportamento totalmente diferente. Então, o paciente chega com dor irradiada para o ciático esquerdo. Se eu fizer um movimento de lateralização para um lado ou para o outro, uma das duas eu vou acertar, a outra eu vou errar. Então, se eu consigo visualizar o corte transversal da ressonância ou da tomografia, e eu classificar se ela é intra ou extraforaminal, eu seleciono qual a manobra que não causa dor. Muito bem. Então, você que esteve comigo até agora, como foi esse conteúdo? Comente aí para nós, vai lá no bate-papo, fale se você aproveitou, como é que foi, se entendeu bem.